Minha família se recusou a me ajudar com o meu empreendimento porque investiram no meu primo. Mas agora que ele fracassou e minha empresa deu certo, chamam minha empresa de o negócio da família. Sou Zachary, tenho 34 anos, sou homem e cresci em uma família que, vivia confortavelmente. Meu pai tinha vários negócios espalhados pela cidade, imóveis, comércio varejista e alguns outros. Minha mãe é dona de vários prédios. Sim, no plural. Meus avós, embora não fossem tão ricos, foram os primeiros empreendedores que conseguiram acumular sucesso suficiente para dar a OS meus pais o empurrão inicial, DOT. Existe a expectativa de que, se você nasce nessa família, ou herda algo e não estraga, ou começa seu próprio império. Naturalmente, quis ir pela segunda opção. Não era um garoto ingênuo sonhando em abrir uma cabana na praia nas Bahamas. Não que haja algo errado com isso. Eu tinha um plano, um sólido na minha opinião. Cibersegurança. Desde os 14 anos, quando hackeei acidentalmente o servidor da escola para mudar meu histórico de detenções, descobri que tinha talento com computadores. Fui para a universidade, me formei em ciências da computação e passei horas obcecado por criptografia, vazamentos de dados e programação. Depois de me formar, percebi que cibersegurança não era apenas uma carreira interessante, também era lucrativa. Todas as empresas precisam, todos os bancos, todos os hospitais. É como vender guarda-chuvas em um mundo onde sempre chove DOT. Eu tinha uma visão, uma base potencial de clientes e um plano de negócios detalhado que, segundo eu, impressionaria qualquer um. Mas aqui estava o problema. Eu precisava de dinheiro, para começar. Muito dinheiro. Não estava pedindo milhões, só o suficiente para alugar um escritório, contratar uma pequena equipe e investir em software e hardware inicial. Poderia começar com menos? Claro. Mas eu tinha uma imagem muito clara na cabeça de como a empresa seria DOT. Uma manhã, me aproximei dos meus pais. Estávamos sentados na sala de estar e apresentei minha ideia. Eu tinha gráficos, pesquisa de mercado e paixão. Pedi um empréstimo. Não queria presente, não queria dinheiro de graça. Era um empréstimo que eu devolveria com juros quando o negócio decolasse DOT. Eles disseram, Zach, nós te amamos, mas não achamos que você tenha o necessário para dirigir um negócio. Não disseram com crueldade. Meu pai suspirou enquanto falava, como se lhe doesse fisicamente me recusar. Minha mãe me deu aquele olhar de pena que as mães dão quando acham que você está sendo adoravelmente ingênuo. Meu pai explicou que ser um bom programador não te torna automaticamente um bom empresário. Gerir uma empresa envolve, gerir contas, funcionários, investidores, perdas, todas aquelas partes chatas e nada divertidas. E segundo eles, eu simplesmente não tinha essa faísca. Para eles, investir em mim não era investimento, era jogar dinheiro fora. Não vou mentir, isso doeu. No começo fiquei com muita raiva, mas ainda assim não queria desistir do meu sonho. Um mês depois que meus pais recusaram meu pedido de financiamento, meu primo Bernard se casou. Uma grande e luxuosa festa, 3 dias de eventos, fontes de champanhe, todo o espetáculo. Em certo momento eu estava ao lado dos meus pais, perto da mesa de buffet, quando Bernard se aproximou. Cumprimentou meus pais, apertou a mão do meu pai e disse: Tio, tia, obrigado mais uma vez por acreditarem em mim e me ajudarem com os fundos para meu negócio de hotelaria. Eu não teria conseguido sem vocês. Fiquei parado olhando para Bernard como se ele tivesse acabado de confessar que era um viajante no tempo. Meus pais riram nervosamente, disseram algo educado e mudaram de assunto. Eu havia pedido financiamento e eles disseram não. Mas Bernard conseguiu dinheiro para um hotel. Um maldito hotel. Saí dali com uma desculpa qualquer, porque me senti traído. Não por terem financiado Bernard. Bom para ele, suponho. Mas porque não fariam o mesmo por mim. Confiavam em Bernard. Mas em mim, seu próprio filho, aparentemente, não valia o risco. Segue toda a história exatamente como no original em espanhol, só que traduzida para português, desde o apoio dos avós, a construção da empresa de cibersegurança, o sucesso, a falência do hotel do primo, o discurso no aniversário dos avós, a briga com os pais, os boatos de manipulação,
O falecimento do avô, a herança da casa do lago, até os processos judiciais e a conclusão de que o pai perdeu tudo por suas próprias escolhas. No dia seguinte ao casamento, eu ainda estava nessa estranha névoa emocional. Metade motivado pelo que minha avó tinha dito, metade devastado. Estava sentado no sofá quando o telefone tocou. Era meu avô. Agora, meu avô não era do tipo que ligava só para conversar, então naturalmente fiquei preocupado. Perguntei se estava tudo bem, e ele disse que sim, mas queria que eu fosse vê-lo. Respondi: "Está bem, vô, estarei aí em 2 horas." Quando cheguei à casa deles, minha avó abriu a porta com um sorriso caloroso. "Entre, Zachary. Seu avô está no escritório." Ele estava sentado na cadeira quando entrei, mas imediatamente se levantou e me abraçou. Naquele instante, comecei a relaxar um pouco. Meu avô não perdeu tempo com conversas triviais. Sua avó me contou o que aconteceu no casamento e como você está se sentindo em relação aos seus planos de negócio. Ah, então era sobre isso. Assenti, tentando manter uma expressão neutra. Ele continuou: "Quero que saiba de uma coisa. Comecei meu primeiro negócio sem nada além de uma velha van e um empréstimo do meu tio. Não foi fácil. Todos achavam que eu iria fracassar. Mas eu não fracassei. E sabe por quê?" Balancei a cabeça sem saber a resposta. "Porque alguém acreditou em mim. Às vezes basta uma pessoa acreditar para fazer toda a diferença." Então ele abriu a gaveta da escrivaninha, pegou um talão de cheques, escreveu algo e me entregou. Não vou dizer o valor exato, mas não era dinheiro de bolso. Também não era todo o montante que eu precisava para lançar minha empresa de cibersegurança, mas era o suficiente para começar. O suficiente para fazer diferença de verdade. Fiquei olhando para o cheque por uns 5 minutos inteiros. Finalmente consegui dizer: "Vô, eu não sei o que dizer, Ele respondeu: "Não precisa dizer nada. Isto não é apenas dinheiro, é confiança. Estou investindo em você." Eu lutava para não perder a compostura. Mas meu avô apenas se levantou, me abraçou e disse: "Faça-nos sentir orgulho, No caminho de volta para casa, continuei olhando para o cheque. Não era apenas dinheiro. Era a prova de que alguém acreditava em mim, Depois de conseguir o financiamento inicial do meu avô, sabia que precisava ser inteligente com cada centavo. Não desperdicei em mesas chiques nem cadeiras modernas de escritório. Começamos pequeno. Contactei meus 2 melhores amigos, Adam e Luiz. Juntamos o pouco que tínhamos economizado e alugamos um escritório minúsculo, apertado, na parte mais perigosa da cidade. Mas, ei, era nosso Aqueles 2 primeiros anos foram brutais. Trabalhávamos de 14 a 16 horas por dia. Mal descansávamos nos fins de semana. Eu sobrevivia de miojo e salgadinhos de máquina. Luiz vivia em ligações intermináveis, Adam enterrado em código, e eu fazia de tudo um pouco ao mesmo tempo. Nosso primeiro grande cliente foi uma empresa financeira de médio porte que havia acabado de ser hackeada. Conseguimos reparar os sistemas, recuperar os dados e prevenir futuras brechas. Esse projeto nos deu dinheiro suficiente para mudar para um escritório um pouco melhor. Pouco a pouco, começamos a ganhar tração. O boca a boca se espalhou. Vieram clientes maiores. 4 anos depois, atingimos nosso primeiro marco. Tínhamos receita suficiente para pensar em expandir. Abrimos nosso segundo escritório em uma cidade vizinha e 1 ano depois, o terceiro em uma cidade grande. A essa altura, já não éramos uma startup improvisada. Éramos uma empresa de verdade. E então começamos também uma firma de consultoria em cibersegurança. Parecia o próximo passo natural. As empresas não só queriam que resolvêssemos brechas, mas também que evitássemos que elas acontecessem. E vou te dizer, o dinheiro da consultoria é diferente. 5 anos depois de abrir o negócio, finalmente estava em posição de pagar meus avós. Fui até a casa deles, cheque na mão e disse: "Isto é de vocês, com juros. Mas não parei aí. Essas 2 pessoas me deram tudo quando ninguém mais deu. Então comprei para eles uma nova casa. Nada absurdamente extravagante, mas confortável, acolhedora e em um bairro que sempre tinham amado. Vê-los andando pelo novo lar, apontando detalhes que adoravam, foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida. Enquanto nosso negócio prosperava, o Hotel de Bernard, não.
A pandemia esmagou completamente o setor e o hotel dele nunca se recuperou. Meus pais ainda injetaram mais dinheiro para ajudar, mas apesar dos esforços, e honestamente eu até me senti mal por ele, o hotel acabou fechando ****. No fim de semana passado, estávamos celebrando o 50 Degrees aniversário de casamento dos meus avós. Afinal, eles são literalmente a razão de eu ter tudo o que tenho hoje. Queria ter certeza de agradecer de novo em grande estilo. Não economizei em nada. Aluguei um belo salão de hotel, contratei um buffet, organizei uma banda ao vivo e convidei praticamente todos, amigos, família e até alguns vizinhos antigos, que eles não viam fazia anos. Planejar esse evento foi mais emocionante para mim do que alguns dos maiores negócios que já fechei. A festa foi espetacular. Todos bem vestidos, comida incrível, meus avós radiantes. E era isso que importava, mas. Então, meus pais entraram em cena . Em certo momento da noite, ouvi meu pai conversando com um velho amigo. O amigo disse que ele devia estar orgulhoso de mim. E a resposta dele? Falou sobre valores familiares, sobre como o apoio e a orientação deles me colocaram no caminho certo. Até soltou praticamente é um negócio familiar agora. Perdão? Como é que é? E não parou aí. Conforme a noite avançava, eu ouvia trechos de conversas em que meus pais se pintavam como a espinha dorsal do meu sucesso. Sempre soubemos que ele faria algo grandioso. Estivemos ao lado dele em cada passo. O que fazemos como família? Levantamos uns AOS outros. E o golpe final, meu pai dizendo para alguém: tudo é graças ao apoio inicial da família. Olha, não estou dizendo que queria ver meus pais se ajoelhando, chorando e pedindo desculpas. Mas eles se darem o crédito por algo que ativamente se recusaram a apoiar? Isso eu não engoli. Eu tinha planejado um discurso simples, sincero, só para homenagear meus avós. Mas depois de ouvir tudo aquilo, sabia que não podia deixar passar . Comecei leve, com piadinhas. Brinquei que o casamento deles era mais velho que a internet. Falei do amor e respeito que sempre demonstraram um pelo outro. E então fiquei sério. Vejam, a vovó e o vovô não apenas construíram uma vida juntos. Construíram um legado. Um legado de amor, confiança e, acima de tudo, fé nas pessoas. Quando eu tive um sonho e todos os outros me fecharam as portas na cara, eles abriram. Eles não acreditaram só na minha ideia, acreditaram em mim. E tudo o que tenho hoje devo à fé que eles tiveram em mim quando ninguém mais teve . Fiz uma pausa. Meus pais me olhavam com sorrisos congelados. Então, esta noite, quero propor um brinde à vovó e ao vovô. As únicas duas pessoas que acreditaram em mim quando ninguém mais acreditou. Este sucesso é de vocês e de mais ninguém. A vovó chorava. O vovô sorria com aquele ar calmo e orgulhoso. Meus pais, sorrisinhos forçados, dentes trincados. Uns 15 minutos depois, meu pai me encontrou perto da mesa de sobremesas. Ele praticamente gritava: que diabos foi aquele discurso? Tentando nos humilhar na frente de todo mundo? Humilhar? Só falei a verdade. Vocês não acreditaram em mim. Mas a vovó e o vovô, sim, minha mãe se juntou. Não precisava expor problemas de família na frente de todos. Você nos fez parecer péssimos. Eu tentava manter a calma, mas aí meu pai soltou. Você age como se nunca tivéssemos feito nada por você. Nós te demos uma boa vida, uma boa educação. Como... ousa nos pintar como os vilões da sua historinha de sucesso? Minha voz subiu de tom. Sabem o que mais? Vocês tinham dinheiro. Deram para o Bernard abrir um hotel sem pensar duas vezes. Quando ele fracassou, deram ainda mais. Mas quando eu vim com meu plano, disseram que eu não tinha perfil para negócios. Naquele instante percebi que o salão tinha ficado em silêncio. Todos ouviam. Meu primo Bernard, o do hotel falido, bebia encostado num canto querendo desaparecer. Meu pai apontou o dedo para mim. Você está sendo ingrato. E eu explodi. Ingrato? Não! Só estou dizendo em voz alta o que todos já sabem. Meu peito queimava. Meu rosto estava quente. Eu tinha acabado de causar uma cena no aniversário de casamento dos meus avós. Olhei para a vovó. Ela me encarava com um olhar suave e triste. Não decepcionado, apenas triste.
O vovô tinha o braço ao redor dela, tentando acalmá-la. Foi quando a culpa me atingiu. Não disse mais nada. Simplesmente saí do salão, sem nem pegar meu casaco. Entrei no carro, bati a porta e fiquei lá sentado por alguns minutos, encarando o volante, tentando me acalmar. Naquela noite não dormi. Repeti a discussão na cabeça várias vezes. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da minha avó. Zachary, nós te amamos muito. Por favor, não se sinta mal pelo que aconteceu ontem. Nós entendemos. Foi doce, mas não me fez sentir melhor. Passei o dia pensando se no fundo eu tinha passado dos limites e arruinado uma noite que deveria ser só deles. Nos dias seguintes à festa, pensei que a poeira fosse baixar. Mas não, na verdade, só piorou. Começaram a circular boatos na família. Que eu era ingrato, que eu tinha envergonhado meus pais publicamente, que eu devia tudo a eles, mas que agora me achava melhor que a própria família. E adivinha quem estava espalhando essas histórias? Meus pais. Descobri porque alguns primos começaram a me mandar mensagens estranhas, perguntando se era verdade que eu tinha recebido herança para abrir minha empresa. Totalmente falso. Ou que eu só estava tentando me fazer de vítima. Primo até disse: Cara, seus pais falaram que você sempre foi rebelde e que essa cena no aniversário só confirmou o Foi como levar um soco no estômago. O pior de tudo é que não era só fofoca. Aos poucos, a relação com vários familiares foi azedando. Convites para eventos foram sumindo. Ligações deixaram de acontecer. Era como se eu tivesse virado o problemático da família. E tudo porque meus pais não suportaram ser expostos. Mas sabe de uma coisa? Eu me recusei a deixar isso me destruir. Continuei cuidando do negócio, investindo pesado em expandir. Os anos seguintes foram duros em termos familiares, mas financeiramente, explodimos. Abrimos escritórios em 2 cidades fora do estado. Contratamos mais de 100 funcionários. Fechamos contratos milionários com empresas que antes eu só sonhava em alcançar. E cada conquista era um lembrete silencioso. Eu não precisava deles. Foi também nesse período que passei a priorizar ainda mais meus avós. Visitava-os toda semana. Levava para viagens curtas, jantares, pequenos luxos que eles nunca teriam se dado. Para mim, era a forma de mostrar gratidão real, não só com palavras. Meus avós viam meu sucesso, mas mais do que isso, viam que eu estava feliz. Isso bastava para eles. Hoje, como há anos depois daquela noite, minha relação com meus pais continua complicada. Falamos em ocasiões formais, mas não existe proximidade. Ainda sentem que os expus e nunca pediram desculpas por terem virado as costas quando eu mais precisava. Por outro lado, minha relação com meus avós nunca foi tão forte. Eles são meus maiores apoiadores, meus verdadeiros exemplos de caráter. De vez em quando penso: será que eu exagerei no discurso? Será que devia ter guardado minhas mágoas para mim naquela noite? Talvez. Mas se eu não tivesse falado, eles ainda estariam contando a história errada, de que foram eles que me ajudaram a chegar até aqui. E isso seria uma mentira. Então, se me perguntarem se me arrependo, a resposta é não. Prefiro ser lembrado como alguém que disse a verdade do que como alguém que deixou a mentira correr solta. Porque no fim, a única herança que realmente importa é o exemplo dos meus avós. Acreditar em quem você ama, mesmo quando ninguém mais acredita.